Fala, gurizada medonha. Beleza? Alexandre por aqui. Bem, pessoal, esse vídeo vai ser um vídeo mais curto, tá? Eu quero mostrar uma coisa que eu achei bem interessante, que é a possibilidade de criar aí um MCP server usando o Go, e a gente pode usar esse cara lá no Agno. Então, achei bem bacana, até porque, como o Go ele é uma linguagem mais rápida, né, que por ser compilado e tem outras vantagens, a gente pode estar criando um MCP nele, gerando o binário desse cara, e usando depois aí no Agno. É claro, tem outras formas de a gente estar usando isso, mas eu vou mostrar aqui esse exemplo funcionando e um outro vídeo aí fazer um sobre como a gente pode criar um MCP para uma SQL usando o Go e usando esse cara dentro do Agno, tá? Então a gente faz nossa biblioteca aqui, o Mark 3 Labs, MCP Go. Tem algumas coisas aqui que estão faltando ainda, né? Não tem. Eu acredito que o pessoal vai implementar mais coisas aqui. É um pacote que tem 6.000 estrelas, 600 forks, então é um pacote sólido, né, que dá pra gente estar usando. Tá na release 0.32, tá uma pré-release ainda, né? Não chega a ser uma release. Mas eu fiz alguns testes aqui, tá bem conciso, tá? Ele tá bem estável. Tem um avisinho aqui, né? Fala que ele tá em desenvolvimento ainda. Como eu disse, é uma pré-release, mas tá bem estável. Então vamos lá, né? Vamos pôr a mão na massa aí e ver como é que a parada funciona. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar uma pastinha aqui chamada server, beleza? E dentro desse server aqui, eu vou ter aqui, ó, um my.go. Já instalei o pacote aqui, tá? Instalei esse pacote, a gente vai precisar aqui já, esse carinha aqui. E no nosso my, eu vou simplesmente pegar o código que tem aqui na documentação e colar lá. Não vou mudar nada, tá? Até porque esse código, pra gente estar usando aí como base de estudo, ele é muito legal. Porque se a gente parar pra entender como esse cara funciona, pra quem vem do Python, já cria aí alguns MCPs em Python, a estrutura é bem parecida. Então eu declaro aqui que é Matu, o nome dela. A descrição dela é muito importante essa descrição, porque depende do framework que você está usando em Python, ele usa essa descrição para conseguir identificar o que a ferramenta faz. Então, como a informação vier na descrição, melhor, tá? E aqui a gente tem, então, os parâmetros dela, que é o nome string. Esse exemplo aqui não. É esse exemplo aqui, ó. É da calculadora. É mais completo. Então, vamos lá. O exemplo anterior é um Hello World muito simples que pra gente não faz sentido usar, tá? Eu quero algo que realmente a gente consiga ter uma ideia acadêmica melhor. Então, aqui, ó, a gente declara o MCP Server, eu tenho o nome dele, a versão, se ele é compatível com o tool, falso. Isso que, por enquanto, pra gente não vai ser necessário a gente entender a fundo, tá? O que interessa pra gente é isso aqui, ó. Eu tenho a tool, o nome dela é Calculate, a descrição dela, como disse, a descrição dela é muito importante pra gente, pra que aí ela consiga entender as ferramentas que ela tem e pra que serve. Eu tenho aqui um parâmetro que é operação, e eu tenho um key falando quais operações ele pode fazer. Então, adição, subtração, multiplicação, divisão. E aqui a descrição desses caras. Beleza. Aqui eu tenho um parâmetro x, e fala que é o primeiro número, o y é o segundo número. Beleza. Nada em comum aqui, tudo bem simples. Um outro ponto importante aqui, para a gente entender, é a questão aqui de como eu posso adicionar uma ferramenta nova. Então, tem várias formas de estar adicionando uma ferramenta nova, tá? Eu posso criar uma new tool para cada tool que eu tenho e juntar tudo num server só. Ou eu posso essa estratégia aqui de adicionar a tool via parâmetro e usar um case aqui para identificar. Ah, Alexandre, mas e se eu usar parâmetro a parâmetro? A gente vai fazer um teste depois com o MySQL, mas o porquê que eu gosto de usar com o switch, tá? Quando você usa o switch, o próprio Agno, ele vai logar a interação com a ferramenta. Então ele vai mostrar o parâmetro que está passando, o nome e os valores de parâmetro. Se eu uso a ferramenta direto, sem por parâmetro, o Agno, ele funciona a ferramenta? Funciona, mas ele não loga. Então, quando eu dou lá um show tools, um show call tools, para mostrar que ele está chamando a ferramenta, ele não mostra esse log. Ele não mostra por quê? Porque eu não tenho parâmetro para mostrar e eu não tenho eu não separei ela por parâmetros, né? A gente pode até passar um parâmetro, mas a gente não separou por parâmetro. Então essa diferença eu senti ali quando eu criei uma ferramenta do MySQL é algo simples, mas essa falta de log assim, fez uma diferença bem grande, tá? Eu achei
Bem essa foto de log aí. E aqui é o server em si, né? Aquele start é o server. Então, nenhum mistério aqui, muito simples. Agora, como vai ficar o nosso código em Python? Tá? Então, eu vou criar aqui, ó, um my.py. Vou pegar a cola que eu tenho pronto aqui já, até pra gente não digitar tudo e ficar mais menor o vídeo, beleza? Então, o que nós temos aqui, ó, esse cara aqui não usa, porque eu pus esse cara aqui. Então, as bibliotecas a gente vai estar usando, as padrões do Agno e um do MCP. O Trapes a gente não está usando também. Beleza. Esse cara aqui, ó, é o mesmo que aqui embaixo. Então, a gente pode substituir aqui. Beleza. Então, as ferramentas, as bibliotecas padrões que a gente vai estar usando. Aqui é onde está o nosso executável. Que vai gerar esse executável ainda, beleza? Eu tenho aqui o MCP, que é esse cara do Agno. Que tá na documentação dele, como a gente pode usar. Eu crio o nosso agente, passo o modelo que eu estou usando, a tool. Por que a gente passa como tool? Porque o MCP nada mais é que uma tool. Ele é uma tool ali e ele funciona da mesma forma com a tool. Talvez a forma de escrever é diferente, mas a questão de funcionalidade é a mesma e é lógica. Tem muito mais recurso do que a gente pode encontrar numa tool. No Agno, o MCP e o Matu não tem tanta diferença assim como no LangChain. Por quê? Porque no Agno eu posso criar um arquivo de tool com vários métodos. Então, um método do Agno se compara ali a uma ferramenta. No LangChain é um pouco diferente. Então, lá a gente tira um proveito muito maior. Tá? É bem importante frisar isso. Aqui eu dou um descritivo, né? O que ele faz? Ele vai usar a ferramenta calcular, somar, subtrair. E aqui eu dou um prompt simples para ele. Tá, mas eu preciso fazer meu build aqui. Beleza? Por quê? Ele vai usar um binário. Ele vai executar um binário. Então eu tenho que dar um clear aqui. Rodar o build. Então, ó, ele gerou o nosso build aqui. Beleza? E agora eu vou rodar o nosso Python. Então, percebe o que ele vai fazer, ó. Ele chamou o prompt, falou que usou a ferramenta e deu resultado. Então, aquele switch é pra gente ter esse log aqui, ó. Se eu não colocar, se eu fizer cada método no new tool, vai funcionar? Vai funcionar. Mas aí a gente perde o log. Então, eu acho interessante ter o log até para debug depois. Beleza? Bem, pessoal, então, esse aqui é o nosso vídeo. Parte 1, tá? Vai ter a parte 2, que vai ser que era alguma coisa um pouco mais complexa. Parte 1. De como a gente pode fazer uma tool, um MCP server com o Go. E a gente está usando esse cara com o Python. É a mesma coisa a gente fazer com um Node. Né? Tem muito exemplo com Node, usando o NPX para rodar. E você usar ele dentro do Python. E aqui eu fiz com Go, porque como eu atualmente trabalho mais com Go do que com Python, eu acho interessante trazer essas coisas que o Go também é capaz de fazer. E vocês podem ver sim, que é algo extremamente simples. Né? Esse exemplo aqui ficou bem bacana. E o próximo que eu vou trazer vai ser o exemplo do MySQL, beleza? Então, obrigado por vocês assistirem aí. Se inscrevam no canal, cliquem nas notificações e a gente se vê no próximo vídeo.